Olá, bem-vindos de volta ao Guia do Sobrevivente. Eu sou o Batata e eu sou um sobrevivencialista. Um sobrevivencialista estuda técnicas de sobrevivência em qualquer lugar, inclusive em ambientes urbanos. E o que aconteceu nessa última semana em São Paulo colocou todo mundo em alerta, todo mundo querendo saber se virá para o caso de um grande apagão desses que duram vários e vários dias. Pois bem, hoje eu vou trazer para você um pouco da nossa experiência nesse sentido. Bora lá? O Daniel, nosso seguidor aqui do canal, ele tem uma relação muito intensa com quedas de energia, porque a família dele tem uma série de contingências que não pode deixar, por exemplo, de ter energia disponível em casa. Então, ele teve que pensar em várias saídas para ele poder continuar tendo energia na casa dele. Mas antes de eu falar do Daniel e contar o que ele fez lá na casa dele, eu quero pedir para você já se inscrever aqui no canal. E outra coisa, nós temos uma playlist aqui que é extremamente valiosa. Uma playlist sem filtro, onde nós mostramos realmente como você faz para ter energia na sua casa, mesmo que o sistema todo colapse. Então já se inscreve aqui no canal e não sai daqui sem deixar o seu like, correto? Para a gente poder fortalecer esse tipo de conteúdo. Pois bem, acabou a energia. Num primeiro momento, a primeira coisa que a gente pensa são nas coisas mais óbvias que a gente tem em casa, que é iluminação para segurança básica, para a gente não sair tropeçando em móvel, não cair em escada, nem nada do tipo. Isso se prevê quando você tem um período pequeno de apagão. Sim, um período pequeno onde você não vai perder, por exemplo, tudo que você tem na sua geladeira, correto? Para lidar com essas situações é bem simples, na verdade, e você vai gastar bem pouco. Você vai conseguir, por exemplo, um lampião desse daqui, um lampiãozinho solar. Esse lampiãozinho aqui, ele é bem simples, bem baratinho e você acha ele em qualquer lugar, certo? Na minha opinião, é muito melhor do que velas para iluminar um ambiente, porque velas, você sabe, ainda pode causar um acidente. Então, no geral, exceto que você já tenha algum estudo em sobrevivência, o lampião vai ser extremamente valioso. Você guarda ele perto da janela aí do apartamento, da casa, em qualquer lugar, que ele vai se carregar pelo sol sozinho. Então, você tem uma chance muito grande de ter alguma carga nesse lampião, mesmo que tudo apague. Por que o lampião é mais interessante do que outros recursos? Uma lanterna, por exemplo. Porque esse daqui ilumina o ambiente todo. Vai iluminar uma sala e vai atender mais de uma pessoa. Então, um lampiãozinho é muito interessante para você ter aí na sua casa. Óbvio que ter algumas redundâncias como velas, lanternas, vão fazer bastante diferença. Lembrando que as velas podem ainda ser um pouco perigosas. Lampião é muito mais eficiente. Se você quiser dar um passo acima, eu vou mostrar um equipamento bem interessante para você. Na internet você vai achar alguns sistemas como esse daqui. Esse daqui é o GD Plus. Tá? Se você buscar aí na internet, você vai achar ele em vários lugares. O que esse negócio faz? Bom, ele tem uma série de sistemas de emergência para operar exatamente em casos de apagão, tanto mais prolongados quanto mais curtos, tá? Ele vai ser abastecido por uma plaquinha solar. Você vai colocar essa plaquinha solar ali na sua janela e ela vai ficar carregando esse sistema aqui constantemente. Quando o apagão acontecer, você pode usar vários recursos que ele te oferece. Como, por exemplo, ele tem um power bank muito poderoso aqui que vai dar de 4 a 5 cargas no seu celular. Além disso, ele tem uma lanterna já embutida. Ele vai ter aqui um lampião que faz uma luz muito mais forte por menos tempo. E você tem aqui um lugar para colocar 3 a 4 lâmpadas. Isso mesmo, ele já vem com um fiozinho e você liga a lâmpada ali e ilumina toda a sua casa. Ele é feito especificamente para isso, tá? Através do USB aqui, você pode ligar praticamente qualquer equipamento que use ligações de 12 volts, 6 volts, entendeu? Mas esse sistema aqui, embora seja ótimo para pequenos períodos e para iluminar a sua casa quando um apagão acontece, ele não vai suportar muito tempo e nem ligar coisas como a sua geladeira, por exemplo. Uma coisa que eles têm em comum, os dois são off-grid, eles não dependem da energia da rua para funcionar. E isso nem sempre vai funcionar na sua casa, mesmo que você faça grandes investimentos. Você foi lá, gastou uma fortuna, fez um planejamento, ficou refém de uma empresa, com certeza, para poder instalar isso para você, e colocou 30 placas solares na sua casa. Quando a luz acaba,
as placas também desligam. Por quê? Porque ela é uma placa ligada on-grid. Para você poder gerar, fazer ela continuar gerando energia, pelo menos durante o dia, para ligar a sua geladeira, você precisa colocar um sistema de baterias nela, o que torna isso absurdamente caro, exceto que você se planeje para isso. Como eu disse, eu tenho alguns vídeos para vocês onde eu ensino você a fazer um pequeno sistema off-grid, desligado da rede. Porque não adianta nada você ter uma energia ligada na rede e quando você mais precisa dela, ela simplesmente se desligar. Mas existe uma saída. Todos os sistemas têm redundâncias, ou seja, contingências. Se um não parar de funcionar, o outro começa a funcionar. E foi exatamente uma contingência que fez o Daniel resolver um baita problema que aconteceu essa semana lá em São Paulo. Vocês têm que entender o seguinte: casos como esse de São Paulo não são mais isolados, fatos isolados. Isso vai acontecer de agora em diante o tempo todo. Todos nós acompanhamos as mudanças climáticas e exatamente como está o cenário no Brasil. E você tem que entender que o Brasil não está preparado para isso, como bem demonstrou o estado de São Paulo para nós agora. É o maior estado da União, é o mais rico, é o que tem mais pessoas e ainda assim várias pessoas, mais de 100 mil, 2 milhões de pessoas ficaram literalmente sem energia por muitos dias, perdendo tudo que tem ali dentro de casa. Para isso, nós temos uma indicação, que pode parecer uma indicação meio estranha, mas que no caso do Daniel funcionou bem pra caramba. Um gerador. É um gerador. Você vai ter que pensar, abrir um pouco a sua mente e começar a considerar que você tem que ter meios off-grid, desligados do sistema, para gerar energia elétrica se você quiser ter algum tipo de garantia. Eu podia até mostrar as outras redundâncias que a gente tem aqui em casa, mas isso não vai ajudar muita gente que não está disposta a sentar lá e ficar estudando elétrica. O que o Daniel fez? O Daniel, ele colocou um gerador como esse daqui, que ele comprou exatamente igual ao meu, num vídeo do Guia do Sobrevivente. Ele comprou isso daqui para ele ter uma garantia de energia na casa dele. Só que o Daniel não mora numa casa, o Daniel mora em um apartamento. E muita gente acha que é completamente inviável ter um negócio desse num apartamento. Pois bem, lê do engano. O que aconteceu foi que depois que ele acionou as lanternas dele, as luzes dele, ele percebeu que o negócio ia se prolongar por muito tempo. Nessa hora, ele não pensou duas vezes, pegou o gerador dele, levou para fora do apartamento, levou lá para a escada de incêndio e foi lá, na escada de incêndio, que ele ligou o gerador. Com exceção da esposa do Daniel, ele e os filhos têm diabetes tipo 1, uma diabetes que não pode ser controlada se não for com insulina, uma medicação que é cara demais para ser jogada no lixo, para ser perdida. Embora ele consiga isso num pronto-socorro, ele precisa fazer esse tratamento dele e dos filhos dele o tempo todo. Então não dá para ele ficar sem energia, mesmo no apartamento. Então o que ele fez? Pegou aqui o gerador dele, levou para a escada de incêndio, colocou ali uma extensão e ligou ele na escada de incêndio do condomínio. Isso. Na hora, em segundos, algumas pessoas já começaram a ligar para ele para reclamar do gerador. O que ele fez para contornar isso tudo? Ele chamou as pessoas e falou: olha, vai ser um apagão, já estava dando no jornal que muitas árvores caíram, não sei quantas mil árvores caíram, que o sistema não ia voltar em 1 ou 2 dias, e ele simplesmente se juntou com os vizinhos para manter o gerador funcionando em troca de energia. Isso mesmo, para você poder ligar a sua geladeira, para fazer a sua geladeira funcionar, para fazer o seu freezer funcionar, principalmente freezer que tem bastante comida congelada, você não precisa de muitas horas de energia. Você precisa de 1 a 2 horas. Em 2 horas, o seu freezer que está descongelando volta a congelar tudo. Então o que ele fez? Ele usou a geladeira e o freezer por 2 horas na casa dele e depois disso ele cedeu energia para os outros vizinhos. São 8 apartamentos por andar no prédio e de cara ele ligou ali o gerador dele e cada pessoa usou 2 horas. O interessante é que num primeiro momento todo mundo que não estava informado do tamanho da crise começou a reclamar e no segundo momento, no outro dia de manhã, já tinha gente colocando garrafinhas de gasolina do lado do gerador só para poder manter
o gerador funcionando. O barulho numa situação como essa é o de menos. Quando você vê o tamanho do prejuízo que você pode ter de perdas de geladeira e freezer e tudo mais, você ter um barulho ali no final do corredor é o de menos nessa situação. A situação se expandiu e como eles viram que estava dando tudo certo e que à noite o gerador foi ligado no primeiro dia, eles já deixaram o gerador ligado no segundo dia. Um desse aqui, o gerador pequeno a gasolina. Tá? Ele fica ligado por 7 horas, 8 horas, dependendo do tanto de energia que ele está gerando, certo? Nesse caso aqui, ele conseguiu dar carga em todas as geladeiras do andar dele e ainda ajudar alguns vizinhos do andar de baixo. Sem contar que ele recarregou celulares, ele recarregou comunicação, ele recarregou tablet e até computador de pessoas que usam o home office lá no prédio. Ou seja, é uma situação totalmente off-grid e combustível, dependendo desse cenário, é algo que você consegue com uma relativa facilidade. E junto dos vizinhos, o cálculo para você poder usar esse gerador cai no chão. Porque ele ia ligar o gerador um pouquinho, gelar o medicamento dele e desligar. Com ele ligado, com os vizinhos também usando, esse gerador acabou atendendo todo mundo muito bem e ninguém ali perdeu nada. E eles ficaram 5 dias sem energia. 5 dias é o suficiente para estragar tudo que está na sua geladeira. Tudo. O único sobrevivencialista ali era o Daniel, não tinha outro sobrevivencialista, mas as pessoas entenderam o quanto vale um sistema de emergência e logo eles começaram a levar gasolina e levaram inclusive o óleo necessário para o gerador. Ou seja, aquele grupo de pessoas ali que estava numa enrascada conseguiu se livrar facilmente. Na tua casa, se você não tem um condomínio para te ajudar ou outras pessoas, você pode comprar até um gerador menor que esse, que está na casa dos R$1.000, que é aquele gerador pequenininho que o pessoal leva para pescar, por exemplo. E isso vai garantir porque você tenha contingências, que você tenha um plano para saber o que fazer e não passe mais por esse perrengue todo de depender do governo, porque sim, você vai depender do governo. Eu não estou culpando ninguém. A culpa é do clima, que vai vir pesado, que não são fatos isolados. O governo não tem muito o que fazer, a não ser sair consertando tudo que eles têm que consertar, porque as cidades não estão preparadas para o que está por vir. Esse é o fato mais doloroso. As cidades não enterraram os cabos, as cidades continuam a cada chuvinha tendo quedas de energia, não tem uma segurança elétrica para todo mundo. E numa fase como essa, onde o clima vai ficar extremamente selvagem, isso daqui pode ser uma solução absolutamente simples para você. Você pode melhorar isso aqui ainda mais? Sim, nos vídeos do canal a gente ensina como você fazer até um sistema solar off-grid que vai funcionar. Mas no final das contas, são soluções clássicas como essa daqui que valem realmente o investimento. Junte algumas pessoas, fala com seus parentes agora, já. Fala, olha, a energia acabou 6 dias, vamos comprar um gerador e deixar aqui? Quem tem um espaço como esse aqui, ó, é uma prateleira, gente. Tá vendo? Ó? Dentro da prateleira, acabou. Põe numa prateleira de casa e na hora que a energia acabar de verdade, os seus parentes vão lá e te ajudam a manter esse gerador por mais tempo. Pelo menos, ninguém vai perder tudo que está na geladeira e ter um baita de um prejuízo. Vai conseguir manter isso daí. Ter um gerador não vai anular, por exemplo, outras preparações que você tem, como velas, como um GD Plus como esse, ou até uma luminária solar como aquela. Não, você vai somar coisas. Você usa a luminária, usa o GD Plus para iluminar a casa, literalmente fazer luz, e esse daqui você usa para gerar energia. Assim, com uma parceria de pessoas como o Daniel fez, você vai conseguir ter garantias que você vai ter energia, pelo menos a básica, para não perder tudo dentro de casa. Então, sim, na minha indicação, embora pareça absolutamente clássico, isso daqui ainda é um baita investimento que você tinha que discutir até com o seu condomínio para ver se não vale a pena vocês colocarem pelo menos um gerador lá para atender as pessoas que estão num aperto muito maior. Valeu? Essa é minha dica, como sobrevivencialista, para vocês terem um preparo prévio para não passar por uma situação como essa. Porque sim, nós estamos sujeitos a isso e se aconteceu na maior cidade, numa das maiores cidades do mundo, pode acontecer em absolutamente qualquer lugar de agora em diante. Então,
o meu conselho para vocês é um gerador. Não precisa ser uma super máquina, não. Um gerador como esse daqui já é mais que suficiente para atender você e outras pessoas que você queira ajudar. Valeu? Eu sou o Batata, esse é o Guia do Sobrevivente. Usa aqui embaixo o nosso cupomzinho se você quiser ter um desconto num gerador como esse e a gente se vê no próximo vídeo. Até mais!